Oi meninas, tudo bom? Como vocês estão? Então, vamos lá. Hoje nós vamos dar continuidade para as nossas aulas, tá? Hoje eu fiz umas anotações aqui para que nossa aula tenha uma sequência, tá? Tenha uma sequência para que a gente não se perca. A aula é super fácil, eu vou tentar ser bem dinâmica para que vocês entendam bem rapidamente, tá? Hoje nós vamos falar sobre o Sol, as suas consequências, benefícios e malefícios, tudo bem? Então vamos lá, vou começar falando um pouco sobre o Sol e sobre os seus raios ultravioletas, ok? O Sol, ele está presente como um processo biológico em todos os seres vivos, não só nós seres humanos, mas também como, por exemplo, as plantas. As plantas precisam do Sol para fazer a fotossíntese e nós precisamos do Sol para também desencadear alguns processos biológicos no nosso organismo, tudo bem? Porém, tudo tem que haver um equilíbrio. O sol é bom se você souber com que frequência pegar essa exposição solar. Exposição solar em demasia é ruim, infelizmente. Como tudo na nossa vida, tudo que é demais é ruim, ok? Vamos falar um pouco sobre a luz do Sol. O que é a luz solar? É um espectro de raio com comprimentos e ondas variáveis, ou seja, nós temos três chips, que é o UVA, UVB e UVC, que é raio ultravioleta A, raio ultravioleta B e raio ultravioleta C. O raio ultravioleta A, ele tem ondas diferentes do raio ultravioleta C e diferente do raio ultravioleta B, tá? A luz UV, ela interage na célula da nossa pele. Por quê? Porque ela consegue modificar as nossas células, dependendo de qual seja o raio e com a frequência de exposição que a gente tem. Ela consegue modificar o nosso DNA, tá? Ela faz uma modificação nas nossas células, ok? Aí vocês vão conseguir entender melhor mais pra frente, que eu vou explicar pausadamente, tá? Vou falar um pouco sobre UVA, UVB e UVC. Vou começar falando da UVC. A UVC é o raio que não chega até nós. A atmosfera faz uma barreira e esse raio não consegue ultrapassar essa barreira atmosférica, ou seja, se não ultrapassar a atmosfera, ele não chega até nós. Ele não chega até nós, ele não causa nenhum dano, porque até então ele não chega até a nossa pele, ok? Então nós não recebemos raio ultra VC, que nós chamamos de UVC, tá? Ultravioleta C, não recebemos. Vou falar agora um pouco sobre o UVA. O UVA, ele está presente durante todo o nosso dia, ele está presente, tá? Ou seja, a partir do momento que você consegue ver a luz do dia, o raio ultravioleta, ele está presente, ok? Ele ativa a nossa melanina e ele é o que faz aquele bronzeamento mais superficial, aquele que a gente faz quando vai à praia, que a gente faz para ficar bonitinha, esse que fica um poucos dias e depois some, ok? E não deixa nenhum dano. Isso se você não faz com muita frequência, tá? Ele passa sem dificuldade nenhuma, o UVA, nós estamos falando sobre o UVA, tá? Esse raio, ele passa sem dificuldade nenhuma sobre as nuvens. Se a nuvem estiver limpa, o raio UVA, ele passa tranquilamente sobre essa nuvem, tá? Ele está presente também através de vidros. Por exemplo, se você estiver no carro ou em uma sala com uma janela de vidro, não pense que você não está recebendo o raio ultravioleta A, porque você está recebendo sim, tá? Ele passa tranquilamente pelos vidros, ok? Ele penetra na derme. O UVA, ele tem a capacidade de penetrar a nossa derme. Aí está o problema. Bárbara, mas eu já ouvi falar que o VB, ele traz mais danos. Ok, já a gente vai falar sobre o VB, mas vou explicar um pouquinho o VA logo certinho, tá? Ele ultrapassa a hipoderme e vai até a derme. Com isso, ele traz o envelhecimento precoce, que é justamente o que a gente está tratando durante a nossa aula. Então, o que causa o envelhecimento precoce no envelhecimento externo? Um dos principais que eu já falei é o fotoenvelhecimento e ele é causado pelo raio ultravioleta A. Deu para entender? Ou seja, o envelhecimento precoce ele é causado através do UVA,
ok? E ele também pode causar alergias solares, imunossupressores, entre algumas outras malefícios, tá? E ele também pode causar mutação genética. Quem causa mais mutação genética é o VB, porém o UVA pode causar também. Por quê? Como eu já disse no início, ele está presente durante todo o dia. Enquanto tiver luz solar, o UVA está presente. Se você você tem exposição solar durante todo o dia sem proteção, infelizmente ele vai fazer uma mutação genética em você. E isso pode trazer malefícios à sua pele, ok? Vou falar logo o VB para que a gente possa comparar um com o outro, tá? O VB, ele varia de intensidade durante todo o dia. Não é que ele não esteja presente, ele está, mas ele está em uma intensidade maior ao meio-dia. Eu estudando para dar essa aula, eu li um artigo, o mais recente que eu achei, de 2018, se eu não me engano. E lá diz que o UVB hoje, ele está mais presente entre o meio-dia às 2 horas da tarde. Então, esse é o horário que o UVB está constantemente presente. Ele não está presente nos outros horários, Bárbara, ele está presente, porém em uma intensidade muito baixa, muito baixa. Então, se a minha intenção é receber o raio ultravioleta B, eu tenho que receber pelo menos 10 minutos entre o meio-dia e 2 da tarde, tá? O UVB, ele estimula também a produção de melanina, assim como o UVA. Porém, o UVB faz o bronzeamento prolongado. Este é o problema. O bronzeamento prolongado chega a ser queimadura, entendeu? E a queimadura é um problema. A partir do momento que você queima a sua pele, aí sim você fez um problema com as suas células, tá? E ele afeta o DNA celular, ele pode fazer mutação genética, modificando nosso DNA, fazendo essa mudança de DNA, ele também faz a liberação de radicais livres, e esses radicais livres são ultramente radiativos, muito, muito radiativos, e isso é um problema, tá? O UVB é o que causa o câncer de pele, então o excesso de UVB na sua pele, ele causa câncer de pele, e temos que lembrar que a exposição solar na nossa pele, ela é cumulativa, ou seja, o sol que eu recebi quando eu era criança, o sol que eu recebi quando eu fui para a praia e não me cuidei, ele ainda está presente na minha pele, porque a exposição solar na nossa pele com o sol é cumulativo, tá? Deixa eu ver aqui outra coisa que eu queria falar sobre dano direto à pele, sobre o VB, ok? Então, vamos lá. Fazendo um retrospectivo sobre os três raios, o UVB, o UVA, o UVB e o UVC, tá? O UVC, como eu já falei, não chega até nós, ele é barrado pela atmosfera. Então, o que nos interessa, vou um pouquinho mais para trás para ver se vocês conseguem enxergar, tá? O que vai nos interessar é o UVA e o UVB. Eu fiz umas anotações para que vocês possam tirar prints e guardar para vocês. Espero que dê para ver direitinho, tá? Então, vou ler aqui para vocês verem. O UVA, presente durante todo o dia. O UVB varia de intensidade durante o dia e é mais intenso ao meio-dia. Como eu já falei, mais recentes dizem que é ao meio-dia até 2 horas da tarde. Comprovado, tá? O UVA faz um bronzeamento curto, o UVB um bronzeamento longo, tá? O UVA penetra na derme, o UVB afeta o DNA celular mais que o UVA. O UVA, envelhecimento precoce, como eu já falei, e mutação genética. E o UVB, dano direto ao DNA e que pode causar câncer de pele, tá? Vou falar agora um pouco sobre fotoproteção. Se eu falo sobre o sol, e eu tenho que saber agora como me proteger. O que é a proteção? A gente usa a fotoproteção, é um termo usado para um conjunto de medidas que nos resguarda em relação à exposição solar. Então, toda medida que eu estiver fazendo para me resguardar da exposição solar que eu estou tendo excessiva é um tipo de fotoproteção. Por exemplo, roupas, bonés, filtro solar, tudo isso é um tipo de fotoproteção, tá?
Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente fala em fotoproteção, geralmente a gente já liga direto a filtro solar. Só que não é só eles, tá? Não é só o filtro solar. Temos boné, roupa. E se você fazer uma exposição solar mais longa, vocês têm que lembrar desses outros artifícios. Como, por exemplo, eu vou à praia, tô de férias, vou todos os dias da semana. E todos os dias eu vou de manhã e vou ficar até um certo horário da tarde, até o final da tarde. Eu tenho que intensificar ainda mais. Além do protetor solar, é importante que eu uso aquelas camisas longas com proteção UV, use um boné, tá? E o mais importante, isso vocês não podem esquecer. O que faz a diferença na fotoproteção do filtro solar é a reaplicação. Ou seja, eu vou para a praia pela manhã, eu passei protetor solar. Eu vou sair 5 da tarde, eu não passo mais? Passa sim. O filtro solar ele tem que ser passado de 3 em 3 horas. A partir da segunda reaplicação, eu vou retirar e passar novamente. Bárbara, e na praia? Na praia, você geralmente, você vai à praia para quê? Para banhar de mar, banhar no chuveirinho das praias e tal, ou no rio. Quando é nesse caso de praia, piscina, que você está constantemente em banho, não tem necessidade de você retirar o protetor solar, porque você já faz isso no automático quando você está banhando, tá? O que acontece? Quando você está nessa exposição mais assídua, seja ela com piscina ou com praia, seja lá qual for, você tem que fazer uma proteção ainda mais frequente. Vamos diminuir 1 hora. Em vez de 3 em 3 horas, passe de 2 em 2 horas. Por quê? Assim você se resguarda mais, você resguarda mais a sua pele, tá? Bárbara, e eu com protetor, eu consigo ativar a vitamina D? Consegue sim, não tem problema, tá? Você ativa. Há uma ênfasezinha que eu não falei pra vocês, porque eu ia falar em uma aula separada, mas eu vou já falar pra vocês. A UVB é a que ativa a produção de vitamina D, tá? Que é importante para o nosso corpo. Deu para entender até aqui? Então, agora nós vamos falar sobre a vitamina D, que é ativada pelo sol, como a gente já sabe. Vamos começar sobre o nome, vitamina D. Esse nome, gente, é até uma questão a se debater. Por quê? A vitamina D não é uma vitamina, ela é um hormônio esteroidal. Então, ela é dada como nome vitamina, mas ela não é uma vitamina, tá? Ela é um hormônio esteroidal. Qual é a sua principal função? A principal função da vitamina D é a regulação da homeostase do cálcio. Ou seja, eu preciso da vitamina D para que o cálcio é aquilo que deixa o seu osso mais duro, tá? Então, eu preciso da vitamina D para que tenha a homeostase do meu cálcio, tá? A formação da vitamina D, a formação e a reabsorção do cálcio, tá? Ou seja, para o meu corpo, para o meu osso conseguir absorver, eu também preciso da vitamina D. Além da formação do cálcio e a absorção do cálcio, a reabsorção, eu preciso da vitamina D, tá? E como isso acontece? Acontece através de uma interação com os paratireoides e os rins e o intestino. Ou seja, para que o meu hormônio esteroidal, vitamina D, consiga fazer a sua função, ele precisa ter essa interação com os paratireoides, os rins e o intestino, tá? Qual é a principal fonte de vitamina D? A principal fonte de vitamina D é a exposição solar, adquirir a UVB, é adquirida através da UVB, formação endógena do tecido cutâneo. A partir do momento que o seu tecido cutâneo recebe a radiação UVB, ela tem a formação de vitamina D no seu organismo. Bárbara, é o único método que eu tenho de ter vitamina D no meu corpo? Não. Você pode ter vitamina D através de dieta também, ou seja, através da alimentação. Porém, não é muito eficaz. Hoje, nós também já temos a vitamina D em farmaco. Por quê?
com o passar do tempo, foram falando só as coisas ruins do sol, em vez de intensificar a proteção que nós tínhamos que ter com o sol, só iam colocando as coisas ruins do sol e uma grande parcela da população se resguardou do sol. O que acontece? Essas pessoas deixaram de produzir vitamina D e isso causa um déficit no seu organismo. Então, hoje nós já temos comprimidos de vitamina D. Aí tem lá 1.000, 5.000, isso é o seu médico que tem que lhe receitar, quando que você tem que tomar, tá? Então, para que você não precise ir até o médico tomar essa vitamina, tome um solzinho lá meio-dia, 10 minutos, que é só para ativar o seu metabolismo a fazer a vitamina D, tá? E o que pode me causar a deficiência de vitamina D, se não tiver a vitamina D necessária no nosso corpo? Eu posso provocar o raquitismo, que é uma doença, a osteoporose, e tem um detalhe: se você já for adulto, um adulto de 40 e poucos anos, já está na fase adulta, e você tem falta de vitamina D nesta fase, você é muito mais propenso a quebrar ossos, tá? E também diminui a sua capacidade física. Você fica uma pessoa muito mais preguiçosa, entre aspas, quando você não faz a produção de vitamina D. Anteriormente, eu falei que a vitamina D, ela tem uma interação com os paratireoides. Paratireoides são enzimas produzidas pela tireoide, tá? Então, eu vou deixar só uma ênfasezinha aqui para que vocês entendam melhor. Quem tem problema de tireoide tem que estar sempre com a vitamina D regulada. Porque se ela não tiver com a vitamina D regulada, o remédio que ela tomar para a tireoide não vai fazer efeito, tá? Não vai conseguir fazer efeito. Isso pode trazer outros problemas. Com ele pode vir a depressão, falta de vontade mesmo, sabe? De fazer atividades. Ele vai ficar com a sua capacidade física bem diminuída, tá? E qual a relação que a vitamina D tem com o sistema imunológico? A vitamina D, ela é muito importante para o sistema imunológico, porque ela aumenta o poder do nosso sistema imunológico. O inato, que é o sistema imunológico nosso, já que a gente já tem no nosso corpo, a partir do momento que a minha vitamina D está regulada, o meu sistema imunológico inato, que é o que eu já nasci com ele é fortalecido. E a vitamina D também é muito importante para o sistema imunológico adquirido, que é o que eu adquiro com o decorrer da minha vida, a imunidade que eu adquiri durante a minha vida. A partir do momento que a minha vitamina D está regulada no meu organismo, esse sistema imunológico adquirido, ele é fortalecido, tá? Só para ficar bem claro para vocês, com essa pandemia que a gente está passando agora, não sei se vocês já viram os kits de remédio que o governo dá para quem foi diagnosticado com a Covid-19. Não vou falar os outros remédios, eu vou falar um em específico. Quase todos os kits têm vitamina D, justamente por isso, porque sem saber se esse paciente está ou não com a vitamina D necessária no seu organismo, eles dão a vitamina D para que o seu organismo imunológico seja fortalecido, tá? Então fica aqui só um asteriscozinho para ficar importante, para vocês verem tanto que a vitamina D é importante. Se vocês quiserem aprofundar dela, é muito importante, tá? Espero que tenham entendido. Eu vou fazer um apanhado geral do que a gente falou durante todo esse tempo de vídeo, tá? Para que fique bem claro na cabecinha de vocês. Nós começamos falando sobre o Sol, tá? E nós temos 3 tipos de raio: o VA, o VB e o VC. O VC não chega à nossa pele, a atmosfera para, tá? Ele barra na atmosfera. O VA e o VB. O VA, ele é presente durante todo o dia. Se eu não fizer uma fotoproteção correta, ele vai me causar danos, tá? Porque ele está presente durante todo o dia. O VB, ele é muito mais intenso entre o meio-dia e 2 da tarde. Eu preciso receber a radiação UVB para ter a produção de vitamina D. A vitamina D é extremamente importante para o nosso organismo.
também para o nosso sistema imunológico. Porém, também temos que lembrar que o excesso de exposição solar ao UVB vai me causar câncer de pele, tá? Porque ele faz uma mutação genética, ok? Espero que tenha entendido, espero que eu não tenha sido muito rápida e até a próxima aula.